Graça e paz. Juízes capítulo 9. Abimeleque, filho de Jerubbaal, foi a Siquém, aos parentes de sua mãe, e falou com eles e com toda a geração da casa de seu avô materno, dizendo: Peço-lhes que perguntem a todos os cidadãos de Siquém: o que é melhor para vocês, que 70 homens, todos os filhos de Jerubbaal, dominem sobre vocês, ou que vocês sejam dominados por apenas um? Lembrem-se também de que eu sou osso e carne de vocês. Então os parentes de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais Abimeleque contratou homens levianos e atrevidos que o seguiram. Foi à casa de seu pai em Ofra e matou os seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens sobre uma pedra. Porém Jotão, o filho mais moço de Jerubbaal, escapou, porque havia se escondido. Então se reuniram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Quando soube disto, Jotão foi e se pôs no alto do monte Gerizim, e em alta voz gritou, dizendo: cidadãos de Siquém, escutem o que eu vou dizer, e Deus escutará vocês. Certa vez as árvores foram ungir para si um rei, e disseram à oliveira: reine sobre nós. Porém a oliveira respondeu: deixaria eu o meu óleo apreciado por Deus e pelos homens para dominar sobre as árvores? E então as árvores disseram à figueira: venha você, reine sobre nós. Porém a figueira lhe respondeu: deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, para dominar sobre as árvores? Então as árvores disseram à videira: venha você, reine sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, para dominar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro respondeu às árvores: se é verdade que querem me ungir rei sobre vocês, venham se refugiem debaixo da minha sombra. Mas se não, que do espinheiro saia fogo que consuma os cedros do Líbano. Jotão continuou: e agora, se vocês agiram de boa fé e com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei, se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubbaal e a sua casa, e se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida, os livrou das mãos dos midianitas, mas hoje vocês se levantaram contra a casa de meu pai e mataram os filhos dele, 70 homens sobre uma pedra, e Abimeleque, filho da escrava dele, vocês puseram como rei sobre os cidadãos de Siquém, porque é irmão de vocês. Se vocês agiram de boa fé e com sinceridade para com Jerubbaal e a sua casa, então alegre-se com Abimeleque, e que ele também se alegre com vocês. Mas se este não for o caso, que saia fogo de Abimeleque e consuma os cidadãos de Siquém e Bet-Milo, e que saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Depois disso, Jotão fugiu e foi para Beer, onde ficou morando, porque estava com medo de seu irmão Abimeleque. Abimeleque havia dominado sobre Israel durante 3 anos, quando Deus suscitou um espírito de aversão entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, que foram desleais com Abimeleque. Isso aconteceu para que fosse vingada a violência praticada contra os 70 filhos de Jerubbaal, e para que fossem castigados tanto Abimeleque, que era irmão deles, e os havia matado, como os cidadãos de Siquém, que contribuíram para que ele matasse seus próprios irmãos. Os cidadãos de Siquém puseram sobre os altos dos montes homens de emboscada contra Abimeleque, e eles assaltavam todos que passavam pelo caminho perto deles. E Abimeleque foi informado disso. Gaal, filho de Ebed, veio com os seus irmãos e se estabeleceram em Siquém. E os cidadãos de Siquém confiaram nele. Foram ao campo, cortaram cachos de vinhas, pisaram uvas, fizeram festas, foram à casa de seu Deus, comeram, beberam e amaldiçoaram Abimeleque.
E Gaal, filho de Ebed, disse: quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém para que o sirvamos? Não é ele filho de Jerubaal? E não é Zebul o seu oficial? Seria melhor servir os homens de Amor, pai de Siquém, mas nós, por que serviremos a ele? Quem dera estivesse esse povo na minha mão, eu expulsaria Abimeleque, eu diria a Abimeleque: multiplique o seu exército e venha lutar. Quando Zebul, governador da cidade, ouviu as palavras de Gaal, filho de Ebed, ficou furioso e enviou secretamente mensageiros a Abimeleque, dizendo: eis que Gaal, filho de Ebed, e seus irmãos vieram a Siquém e estão alvoroçando a cidade contra você. Levante-se de noite, você e o povo que estiver com você, ponham-se emboscada no campo, levante-se pela manhã ao sair do sol e ataque a cidade. Quando Gaal com sua gente sair para atacar, faça com ele o que estiver ao seu alcance. Até o versículo 33. Juízes capítulo 9 nos fala aí do filho de Gideão, que se levantou de maneira violenta para poder reinar sobre aquele território, sobre parte ali de uma tribo de Israel. O nome dele era Abimeleque, filho então de Gideão. Os irmãos lembram que Gideão teve aí 70 filhos, e Abimeleque, ele se levanta, se reúne aos seus parentes. Ele era filho de uma concubina e se levanta e busca apoio para poder reinar sobre aquelas pessoas, e de uma maneira violenta ele mata os seus 70 irmãos para poder prevalecer e tomar a autoridade. E é interessante que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas, irmãos. A escolha de quem vai ser a autoridade, a escolha de um rei, é algo realmente muito sério na Bíblia. E até hoje, quando nós pensamos aí em eleições, em governos, nós precisamos ter muita sabedoria e discernimento de Deus, para que a gente não ache que um rei, segundo o nosso coração, vai fazer com que as coisas sejam resolvidas, com que o mundo seja melhor. Na verdade, irmãos, enquanto estivermos aguardando a volta do Senhor, o mundo será um mundo de injustiças, o mundo será um mundo de contradições, de desigualdade. Nós precisamos orar pelas autoridades, nós precisamos realmente pedir ao Senhor que os nossos governantes tenham temor de Deus para governar o melhor possível. Mas nós somos o povo que aguarda o reino de Deus em plenitude na vinda do nosso Senhor Jesus. A mensagem bíblica é que o povo que teme a Deus aguarda a vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Porém, você vê que o texto de Juízes é antes da monarquia de Israel. Israel então não tinha um rei, e realmente o desejo de Deus é que Deus fosse o rei da vida deles. Mas aqui Abimeleque, filho de Gideão, ele se levanta e ele quer ter esta autoridade de um rei, e ele tenta conseguir isso das maneiras mais terríveis, como geralmente os governos agem, de maneira corrupta, de maneira violenta, com mentira, com engano. E o que ele faz? Primeiro ele se junta a um grupo que o apoia. No versículo 1 diz que ele se juntou aos seus parentes, o seu avô materno, e vão até Siquém, cidade onde ele queria governar. No versículo 2 diz assim: peço que perguntem aos cidadãos de Siquém, o que é melhor para vocês, 70 homens ou que um homem apenas venha a governar? Então ele se vale ali de uma influência familiar, daquelas pessoas dali também que eram ligados a ele se vale disso para poder estabelecer um governo de maneira autoritária, através da violência. Quantos governos são instituídos pela violência? E existe a violência assim aberta, como foi o caso dele, matando diretamente 70 irmãos, pelo menos aí 69, porque nós vamos ver que um escapou. Mas existe também outras formas de violência: a mentira, a corrupção, o assassinato de reputações,
pessoas que para se levantar, eles destroem de todas as maneiras, tentam destruir, né, a imagem das pessoas, a reputação dos seus adversários, tratam como verdadeiros inimigos. Isso no poder, o homem em busca do poder e da ganância, ele é capaz das maiores mentiras, e falam isso como se eles fossem honestos, justos. Então o engano geralmente está ligado à corrupção, a cobiça está sempre ligado aí nessa força chamada de governo, né? O ser humano luta contra isso desde Babel. E aí, irmãos, o que ocorre é que ele consegue mover estas pessoas, influenciar essas pessoas. Como que pode? Alguém convence um povo de que realmente deveria matar os seus irmãos. Versículo 5, ele foi à casa do seu pai, matou os seus irmãos, os filhos de Jerubaal, que é Gideão. E aqui, irmãos, no versículo de número 6, diz o seguinte: então se reuniram os cidadãos de Siquém, foram, proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Uma pessoa movida por ganância, por ódio, por violência, ela pode alcançar algum tempo de sucesso. Infelizmente, às vezes a gente acha que a justiça vai ser implacável e rápida, mas, irmãos, Deus, ele nos deu o livre-arbítrio, ele nos deu essa capacidade de escolha no nosso dia a dia, a capacidade de semear as sementes que a gente escolher. E muitas pessoas praticam o mal e prosperam. Isso é uma realidade bíblica. Alcançam muitas conquistas, humanamente falando, ainda que seja temporária, porque todas as coisas vão passar. Nesse tempo que temos vivido aí, de tanta mortandade devido a pandemia, quantas pessoas que têm todos os recursos, ou tinha todos os recursos, e padeceram, e nem assim os homens se quebrantam mais, os homens se humilham mais. Deveria ser um tempo de maior arrependimento, maior quebrantamento, maior humildade, deveria ser um tempo de maior generosidade, pudéssemos ter um coração ainda mais solidário, mais empatia. Pelo contrário, a gente percebe que as pessoas, elas estão diante de uma calamidade, de uma crise sanitária tão grande, e mesmo assim a gente percebe os governos ainda se movendo por ganância, por orgulho, por rivalidades, às vezes por opiniões diferentes, mas geralmente por ambições que dos dois lados ou de outros lados estão lutando uns com os outros. É esse o exemplo aqui dos filhos de Gideão. Na verdade, o filho de Gideão, Abimeleque, ele é capaz de matar todos os irmãos para alcançar o seu objetivo. Quantas pessoas são capazes de tudo? Elas estão às vezes matando, não só literalmente, mas matando no coração, com ódio, e também alguns, eles estão se matando para poder alcançar aquilo que eles querem. Eles estão vivendo uma vida doentia, insana, sabe, movida por ganância, movida pela cobiça. Esse é o caso de Abimeleque. Agora, algo acontece aqui. Deus permite que um dos seus irmãos escape, e esse irmão é o Jotão. Versículo 7, Jotão, ele, depois de conseguir fugir aí desse assassinato em massa, desse verdadeiro extermínio aí dessa família, uma chacina, poderíamos dizer assim, Jotão, ele se esconde e ele vai até um monte alto, e ele fala aos cidadãos de Siquém, e ele diz que ele está falando em nome de Deus. Ele fala através de uma alegoria, ele usa aí um tipo de linguagem, figura de linguagem, para poder mostrar o que estava acontecendo. Ele conta uma história dizendo o seguinte: olha, as árvores queriam ungir um rei. Elas pediram a oliveira, uma árvore boa, né, conhecida pela sua qualidade, né, pela azeitona. Ele diz que as árvores chamaram também a figueira, outra árvore que produz um fruto muito doce. E depois as árvores chamaram a videira para reinar sobre elas, mas na alegoria de Jotão, nenhuma árvore boa quis reinar.
ou seja, quis assumir aquele lugar de governo. E aí eles foram até o espinheiro, no versículo de número 14. Todas as árvores disseram ao espinheiro: venha você e reine sobre nós. E o espinheiro imediatamente disse: se querem me ungir, venham para debaixo de minha sombra. Ou seja, eu estou disposto, se submetam a mim. E aí na alegoria, Jotão diz que o espinheiro liberou uma palavra: mas vai sair fogo de mim, que vai consumir o cedro do Líbano. O que Deus aqui de alguma forma estava usando Jotão para falar é que aquele povo que aceitou ser liderado por um homem violento, um homem mau, um homem sanguinário, aquele povo ia sofrer consequências. E quantas vezes, irmãos, a gente sofre consequências pelas escolhas que nós temos dos nossos governantes. E na verdade aqui no versículo 16, Jotão diz: vocês agiram de boa fé, com sinceridade, proclamando Abimeleque como rei. Se vocês fizeram o que é correto em relação a Jerubaal e a sua casa, se o trataram segundo ele merecia pelo que fez, porque o meu pai lutou por vocês, arriscou a vida, mas vocês hoje se levantaram contra a casa de meu pai. E aqui Jotão está, na verdade, confrontando aquela cidade por eles terem sido coniventes com a morte dos descendentes de Gideão. Você imagina, irmãos, Gideão foi usado por Deus, levantado por Deus, mas quando Gideão morre, toda uma cidade se volta contra seus filhos, não considera o seu trabalho, não considera as suas vitórias. Jotão aqui está levando aquela cidade a uma autoconsciência, uma autoavaliação. Será que nós escolhemos os nossos governantes porque nós reconhecemos que eles têm qualidades, que eles têm virtudes? Ou será que a gente não está também sendo conivente com os erros dos nossos governantes? Seja quem for, às vezes nós votamos em alguém, confiamos em suas virtudes, mas quando há realmente atitudes contrárias à verdade de Deus, à palavra de Deus, nós temos que ser aqueles que reprovam. Irmãos, nós podemos até ter preferências políticas, mas nós não podemos ter conivências com erros. O grande problema aqui no tempo dos juízes era esse, que o povo acabava aderindo muitas vezes a uma liderança corrupta, como foi o caso de Abimeleque. E aí, irmãos, o que acontece a partir do versículo 22, amanhã nós continuaremos um pouco mais, é que o que Abimeleque plantou e aquela cidade de Siquém apoiou, depois, no tempo oportuno, veio contra eles. É o princípio da semeadura. O que está no capítulo 9 de Juízes é claramente o princípio da semeadura. Os líderes que nós escolhemos demonstram muito do nosso próprio coração. E todos os governantes que nós escolhemos vão ter erros. O nosso papel é orar por eles, é abençoá-los. Você percebe aqui muitas vezes as pessoas amaldiçoando uns aos outros. Nós devemos orar, abençoar, e naquilo que nós percebemos que eles estão indo contra a palavra de Deus e não contra nossas vontades, nós devemos reprovar, nós devemos nos posicionar espiritualmente e, sobretudo, irmãos, a nossa confiança tem que estar no Rei dos Reis, no Senhor dos Senhores. Nós não podemos colocar em nenhum político um coração de idolatria, de conivência. Quantas pessoas que acabam tendo político de estimação, onde eles têm o seu preferido governante como alguém que não erra, alguém que está sempre do lado do bem. Nós precisamos orar pelos governantes, eles precisam muito das nossas orações, e nós precisamos colocar nossa confiança absoluta no Senhor. Só o Senhor é digno de ser adorado, de ser reconhecido inclusive como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vamos orar. Pai, nós queremos pedir ao Senhor que, ao meditar na Tua Palavra, o temor do Senhor cresça no nosso coração. Que nós venhamos, ó Deus, a estar realmente reconhecendo que só o Senhor é Deus, só o Senhor reina, só o Senhor no Teu reino, ó Deus, que será estabelecido de maneira plena, trará paz, justiça sobre toda a terra. Senhor, nós queremos, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, orar, aprender a orar pelos governantes,
aprenderam, ó Deus, a realmente a reprovar o que é contrário à verdade e à justiça, mas a abençoar aqueles que estão em posição que o Senhor permitiu. Deus, nós oramos nessa manhã por sabedoria e temor sobre nós, e nós oramos pelos nossos governantes, que o Senhor também aumente no coração deles o temor, um coração, ó Deus, que possa realmente reconhecer o Senhor em suas ações. Nós abençoamos a nossa nação e nossos municípios e estados, em nome de Jesus. Amém, Senhor.